Governo de Portugal recua na lei da nacionalidade. O que mudou e o que ainda deve preocupar? Seja muito bem-vindo ao Nós no Caminho. Esse é o quadro Vida em Portugal e hoje a gente vai falar um pouco sobre a decisão importante do governo português que está a gerar bastante repercussão entre imigrantes e candidatos à cidadania. É o recuo na retroatividade da nova lei de nacionalidade. Depois de semanas de polêmica, o executivo decidiu voltar atrás e retirar a parte que tornava a lei retroativa. Mas atenção, isso não significa que todas as críticas desapareceram. Essa medida ainda mantém a possibilidade de perda de cidadania em casos de condenação por crimes graves, e isso tem levantado novas dúvidas sobre constitucionalidade e segurança jurídica. Vamos entender um pouco mais tudo, passo a passo, do que muda, o que permanece e o que ainda preocupa. Primeiro vamos entender o contexto. Nos últimos meses, o governo apresentou uma proposta de reforma da lei da nacionalidade, alegando a necessidade de reforçar critérios e evitar abusos nos processos de naturalização. Entre as mudanças estavam prazos mais longos de residência, novas condições para a concessão de nacionalidade e uma regra que permitiria a retirada da cidadania de pessoas condenadas por certos crimes. Mas o ponto que mais gerou controvérsia foi a retroatividade. Na prática, isso significava aplicar as novas regras também a quem já tinha pedido e estava com seu processo em andamento, como eu, ou até aqueles que já tinham adquirido a nacionalidade sob as normas antigas. E foi aí que começou a reação. Juristas, associações e até partidos políticos consideraram a proposta inconstitucional, porque o princípio básico da lei é que ninguém pode ser prejudicado por uma norma criada depois do fato consumado. O tema ganhou destaque em veículos como o Jornal Expresso, o Público, a RTP e a SIC Notícias, que mostraram a pressão de advogados e organizações de imigrantes contra essa medida. E como foi o recuo do governo? Diante dessa pressão, o governo acabou cedendo. Na proposta mais recente apresentada no parlamento, o executivo eliminou a retroatividade. Isso quer dizer o quê? Que as novas regras não se aplicam a processos já submetidos ou a nacionalidades já concedidas. É uma forma de preservar direitos adquiridos e restaurar a confiança jurídica, especialmente de quem iniciou o processo confiando nas normas anteriores. Em resumo, se o seu processo já estava em andamento, ele continua valendo pelas regras antigas. E se você já é cidadão português, não corre nenhum risco de perder a nacionalidade por causa dessas novas regras. Por outro lado, o governo decidiu manter o ponto que trata da perda de cidadania em casos de crimes graves. Segundo o executivo, isso visa reforçar a integridade da nacionalidade portuguesa. Mas especialistas alertam: esse trecho ainda pode ser inconstitucional, porque a Constituição portuguesa não prevê perda de cidadania como punição penal. Antes de falar mais sobre o que isso vai afetar, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque ativando as notificações também, você vai sempre estar recebendo as novidades a respeito desse e outros assuntos sobre Portugal. Agora, continuando sobre quem é afetado. Então, afinal, quem é que ganha e quem perde com esse recuo? Os beneficiados são pessoas que já estão com pedido em curso ou que obtiveram nacionalidade pelas regras antigas. Essas pessoas não serão afetadas pelas novas restrições. Aqueles que ainda estão em risco são os candidatos que vão dar entrada a partir da nova lei. Esses sim estarão sujeitos às novas exigências de tempo, residência e antecedentes. Além disso, quem vier a ser condenado por crimes graves pode perder a nacionalidade, embora esse ponto ainda precise ser confirmado juridicamente. Na prática, o recuo alivia a tensão imediata, mas não elimina a incerteza sobre o texto final que será aprovado pelo parlamento. Mas as críticas continuam. Mesmo com o recuo, há juristas e partidos que consideram a proposta problemática. Afinal, a retroatividade foi retirada, mas o espírito da reforma continua restritivo. O jornal Público destacou que algumas associações defendem a criação de um regime transitório para garantir que imigrantes já residentes possam manter o prazo anterior de 5 anos, em vez de serem obrigados a cumprir períodos mais longos. Outros especialistas lembram que a perda de cidadania é um tema muito sensível. Ela afeta a identidade das pessoas e não deve ser usada como sanção criminal. Há também quem critique a mensagem política por trás da proposta.
No momento em que Portugal e a Europa enfrentam desafios de integração e demografia, mudar regras de nacionalidade pode acabar afastando justamente quem o país mais precisa atrair: profissionais qualificados, estudantes e famílias que já contribuem para a economia. E como sempre, o detalhe está no texto final. Ainda há negociações no parlamento e partidos da oposição já sinalizaram que vão propor ajustes. O governo recuou então na retroatividade da lei da nacionalidade, e isso é sem dúvida uma vitória para quem defende segurança jurídica e direitos adquiridos. Mas o debate ainda não acabou. Há pontos que permanecem controversos, como a perda de cidadania e os novos prazos de residência, que podem continuar a gerar discussão nos próximos meses. Se você é imigrante, vive em Portugal ou pensa em iniciar um processo de nacionalidade, é fundamental acompanhar cada atualização oficial. Mudanças assim costumam ter impacto direto no futuro de milhares de famílias. E o nosso conselho é: não se baseie apenas em rumores ou redes sociais. Procure sempre fontes confiáveis, como os sites e canais de jornais de Portugal. E é claro, acompanhe sempre os comunicados oficiais do governo e se inscreva aqui no canal, ativando as notificações para sempre receber as novidades. Aproveite e compartilhe esse vídeo com quem também precisa entender um pouco mais dessa mudança. Até a próxima!